na luta de independência dos Estados Unidos da América, nós temos então 13 colônias, colônias inglesas na América do Norte, e essas colônias, na verdade, elas se dividiam em colônias do Sul, colônias do Centro e colônias do Norte. As colônias, as 13 colônias, nós podemos citar, né, como Massachusetts, duas colônias, Massachusetts e Massachusetts do Maine, New Hampshire, New York, Connecticut, Pensilvânia, New Jersey, Delaware, Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia. E nós dividimos, na verdade, em colônias do Sul, do Centro e do Norte. Por que essa divisão? É o seguinte, as colônias do Sul, elas não tinham autonomia. As colônias inglesas no Sul. Por quê? Essas colônias, na verdade, elas produziam algodão, açúcar e fumo. Produtos de clima tropical, que não existia na Europa. E que a Inglaterra tinha, na verdade, a intenção de vender. Era um mercado muito forte. Então, nas colônias do Sul, a gente pega as colônias do Sul, seria, na verdade, Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia. Seriam essas colônias. Né? Teríamos então essas 5 colônias. Elas estão submetidas ao domínio inglês. Quartéis, governadores que vinham, da verdade, da Inglaterra, funcionários administrativos ingleses, né? Ingleses para pressionar e controlar a produção, porque eles vendiam em grande quantidade na Europa. Não tinha folga, pagamento de tributos, né? Pressão total dos ingleses. Nas colônias do Centro e do Norte, né? Então do Centro, Nova York, New Jersey, Pensilvânia e Delaware, e colônias do Norte, Massachusetts, as duas, New Hampshire, Connecticut e Rhode Island. Né? Na verdade, ali na colônia do Centro também tem New Jersey. Ia esquecendo. Então, olha só. O que acontece? Eles tinham autonomia. Estavam acostumados a serem livres. Por quê? Alguém lembra? Por quê que as colônias do Centro e do Norte tinham autonomia? Na verdade, o que acontecia é o seguinte. O clima e o solo era muito semelhante ao inglês e ao europeu. E o produto era o mesmo. Qual é o interesse de vender o mesmo produto? Não tinha esse interesse. Então, os ingleses deixaram as colônias do Centro-Norte com muita autonomia. Para ter uma ideia, eles escolhiam até os seus governadores. As próprias colônias. Os auxiliares administrativos do governo, quer dizer, eles tinham autonomia. Raramente aparecia alguém do governo inglês para ver como é que estava a situação. Que eles estavam subordinados à Inglaterra, para deixar bem claro isso. E olha só o que vai acontecer. Aqui nós temos então a luta de independência. Por que essa luta de independência vai começar? Na verdade é o seguinte. Começa com uma guerra chamada Guerra dos 7 Anos. Essa Guerra dos 7 Anos, né, ela será, na verdade, uma disputa entre França e Inglaterra. Essa disputa, qual é o motivo da disputa? Territórios na América do Norte. É uma guerra que vai durar 7 anos, 1756-1763, em que nós vamos ter a vitória da Inglaterra, 1-0 para a Inglaterra aqui. França perdeu essa guerra. Só que vocês sabem que uma guerra, ela demanda, além da questão humana, ela demanda muito custo. É caro uma guerra. Qual foi o raciocínio do governo inglês em relação à Guerra dos 7 Anos e em relação às 13 colônias? O que vocês acham que eles vão fazer? Porque o custo foi muito alto. E eles queriam recuperar esse custo. E qual é a jogada, então? Alguém tem noção? Qual é a jogada? Hein, turma?
cobrar impostos, exatamente isso, Letícia, cobrar impostos de todos, todos, não é só o Sul já estava enrolado, porque tem interesse econômico, o Centro-Norte não, aí todos vão pagar impostos, para recuperar os gastos da Guerra dos 7 Anos. O que vai acontecer? Agora mudou completamente a história. A Inglaterra vai pressionar. E os caras estavam acostumados com autonomia. Aí que é o problema. A autonomia foi pro buraco. Acabou. Acabou a autonomia. Nós vamos ter uma série de leis. Leis que provocaram as revoltas coloniais, que vão provocar a Revolução Americana e a luta pela independência. Nós vamos ter, na verdade, são 7 leis. Né? Eu coloquei aqui 6 para vocês, depois eu falo sobre a 7ª e depois, na outra oportunidade, eu passo para vocês o esquema também. Olha só. Vocês sabem que os colonos têm uma liderança muito forte. Nós temos, nessa liderança, nós temos o George Washington, que vai ser presidente dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, que também será presidente dos Estados Unidos, e Benjamin Franklin, os pais fundadores, como eles chamavam. Né? O George Washington vai comandar o exército, Benjamin Franklin vai redigir a Declaração de Independência dos Estados Unidos, e o George Washington vai comandar o exército, o Thomas Jefferson vai redigir a Declaração de Independência e o Benjamin Franklin vai negociar na França, no Tratado de Paris, o reconhecimento da independência, que é considerada a carta que seria a certidão de nascimento dos Estados Unidos. Isso foi em 1783. Mas olha o seguinte, quais seriam as leis então? Que vão começar gradativamente, elas começam em 1764 e vão anualmente aparecendo, às vezes até 2. Lei, eu quero que vocês entendam o seguinte, lei é para se cumprir. Por isso que eu gosto de salientar para vocês o seguinte, quando você tem eleições, por exemplo, eleição agora tem eleição para prefeito, né? Eleição para vereadores, ou eleição para presidente, para deputado federal, para senador. Na verdade, nós ficamos muito preocupados com a eleição majoritária. É prefeito, governador, presidente, né? Não necessariamente na ordem de importância. Mas olha só, todos eles estão subordinados às leis. Todos eles. Sabe de onde vem o poder real em uma nação? É o legislativo. É o que elabora as leis. Então nós temos, por exemplo, na Câmara Federal, os deputados, nós temos 516 deputados, no Senado 81 senadores. Eles elaboram as leis para o país inteiro. Tá? Projetos de leis. No governo estadual são os deputados estaduais, que projetam as leis para o Estado, nunca passando por cima da Constituição Federal. E os vereadores fazem a mesma coisa no município. Então, na verdade, o legislativo é fundamental, porque quando é lei, não tem conversa. E se você não cumprir a lei, está fora da lei. É absurda, mas é lei. Os romanos já diziam, né? Dura lex sed lex. A lei é dura, mas é a lei, né? Já diziam os romanos, lá no século I. Então o que vai acontecer? Vem uma série de leis. Lei do açúcar. Taxou o açúcar, o melado e o rum, que era importante para eles. Né? A bebida, obviamente, né? Que seria derivado da própria cana-de-açúcar, um tipo de cachaça deles, né? O melado que eles usavam também, né? A tradição americana, né? Panqueca com melado e tal. A tradição americana eles usavam o melado e o próprio açúcar. Taxando. Quando eu falo eles vão taxar, o que eu vou determinar para vocês? Vai aumentar o preço. Muito preço. Quando nós olhamos certos produtos, por exemplo, no Brasil, metade do valor é impostos. Metade do valor, muitas vezes até mais da metade, é impostos.
Então os impostos, eles aumentam os preços. E nesse momento, então, veio a lei do açúcar. Engoliram a lei do açúcar, os colonos. Lei do selo. Taxou documentos e jornais. Qualquer documento emitido pelo governo e até jornais que as pessoas comprariam. Tudo. Documentos sobre terras, contratos, tudo teria uma taxa. Todos têm que pagar. Essa lei do açúcar foi 1764, a lei do selo 1765. Vai seguindo uma ordem. Agora vem o tópico, digamos assim, mais constrangedor para os colonos. Olha só. Lei do aquartelamento. Olha só a situação. Agora, os soldados estão sendo deslocados para todas as colônias. Não era só no sul. O sul, inicialmente, que eu falei para vocês, porque tem interesse econômico. Agora eles serão deslocados para todas as colônias. E a lei do aquartelamento, que foi emitida também em 1765, junto com a lei do selo, a lei do aquartelamento obrigava as famílias dos colonos, quando chegasse um agrupamento de soldados ingleses, num vilarejo, onde for, até numa área rural, chegava lá os soldados, eles tinham que ceder a casa para os soldados, por tempo indeterminado, o tempo que eles fossem ficar lá. Então chegava num vilarejo, por exemplo, todas as casas, chegava lá uma tropa lá com 100 soldados, todos teriam que ceder suas casas. E outra coisa, hein? Teriam que alimentá-los. Alimentação dos soldados. Claro que vai ter um monte de problemas, teremos problemas aí. Imagina, né? Constrangimento das mulheres, muitas vezes até sofrendo algum tipo de agressão dos próprios soldados, os colonos querendo defender a própria família, todo mundo sai de casa, vai todo mundo de repente dormir no celeiro, ou dormir em outro lugar porque a casa são dos soldados, e eles vão ficar lá um certo tempo, e tem que aturar os caras. Isso aí cria um clima de revolta. Cria um clima de revolta. Coloque vocês pense assim, colocar no lugar deles, né? E vai ter, obviamente, problemas de todos os naipes. E eles ficarão extremamente descontentes. Muito. Vai acumulando, né? Gota, até encher o copo, que vai transbordar. E quando chegar a hora de transbordar, vai parecer uma bobagem. Mas aí vocês vão entender que não é um fator, são vários fatores. Né? Nesse momento veio então a lei declaratória. Essa lei declaratória dizia o seguinte: quem vai elaborar as leis para as colônias é o governo inglês. Eles irão legislar, fazer as leis, aquilo que eu falei para vocês. Se é uma lei, você não pode acusar de ilegalidade. O cara foi condenado à morte porque se opôs ao pagamento de tributos. É a lei? Mas vão matar o cara. É a lei? Perceberam? Dá um ar de legalidade, apesar da imoralidade. Dá um ar de legalidade, até rimou, né? Apesar da imoralidade. Mas olha só, agora os ingleses é que vão fazer as leis para todos os assuntos coloniais. Todos os assuntos coloniais. Lei Townshend. Essa lei aqui é que pegou. Essa lei vai dar problema. Pode parecer uma coisa simplória, mas eu vou já explicar para vocês por quê. Olha só. Essa lei criava impostos sobre o chá, o papel, o vidro e o chumbo. E o chá foi fundamental. Até o momento que cria os impostos sobre o chá e os outros, né, produtos que eram essenciais para os colonos, que eles produziam, cria-se um clima, porque naquela época a moda era tomar chá, todo mundo tomava chá. Depois vai vir o café, mas no momento aqui era o chá. E esse chá vinha das Índias. E as colônias do centro-norte, que eu já citei para vocês,
elas tinham, na verdade, uma autonomia. Então, quem é o colono, né? Quem é o colono que foi para a América? Fugindo de perseguições políticas e religiosas. O anglicanismo, nós já vimos a confusão que deu lá na Inglaterra com a religião anglicana. Aí mudava todo momento de religião, dependendo da situação do governante. O Henrique VIII cria o anglicanismo, né? Depois passa a perseguir os que não são anglicanos, porque queria o divórcio, né? Queria casar novamente, e o Papa não deu, ele era católico, persegue os cristãos. Depois a Elizabeth I também vai perseguir cristãos, judeus, todos aqueles que não estavam dentro do contexto da igreja anglicana. Cristãos que eu digo são católicos e protestantes, tá? Porque o anglicanismo também é cristão. Só para deixar claro isso. Os cristãos que não são anglicanos. Bom, o que vai acontecer? Veio então, esses colonos vieram, são professores, engenheiros, médicos, artesãos, agricultores, mas pessoas que são especializadas nas suas áreas. E eles chegam na América para desenvolver a América. O objetivo deles é desenvolver a América, é o novo lar, fugindo da pressão da Inglaterra. E a região centro-norte tinha autonomia. Então eles tinham, por exemplo, eles construíam navios, construção naval. E os navios, eles saíam da América, iam até o Oriente, pegavam o chá, lá nas Índias, né, que chamavam o Oriente das Índias, pegavam o chá, os próprios colonos, né, que eram, na verdade, as pessoas sempre pensam, fala em colono, pensa que é agricultor, não é isso, né? São aqueles que estão vivendo na colônia. Então o colono chegava lá, o cara tinha navios, pegava o chá, comprava, voltava na América e vendia o chá. E vendia para mercado, vendia para todo mundo. Era um negócio que dava uma grana muito boa. E circulava o dinheiro nas colônias. E o que vai acontecer? A questão do chá, como eu falei para vocês, vai se agravar. Veio a lei do chá. A lei do chá, essa lei, a lei do chá foi em 1773. A luta pela independência começa em 1776, então 3 anos. A lei do chá proibia os colonos, olha só, de negociarem o chá nas Índias. Não podiam mais comprar no Oriente. Porque Índias, para eles, como eu já falei para vocês, é Oriente. Não podiam mais comprar no Oriente. Só podiam comprar o chá vindo de navios ingleses. Então os ingleses iam lá, compravam o chá, atracavam nos portos e vendiam para os colonos. Não preciso dizer para vocês que o preço triplicou. E muita gente perdeu seu negócio. Aí vai acontecer um fato que eu passo para vocês depois no próximo esqueminha. Vou só pegar o meu relógio aqui para não perder o horário. Olha só, o que é que vai acontecer? A revolta do chá. 6 de dezembro de 1773. Vários navios ingleses estavam atracados no porto de Boston. Era um dos principais portos das colônias. Os colonos, navios ingleses no porto de Boston, até a boca de chá, para vender para os colonos. Os comerciantes do chá que foram prejudicados por essa lei resolveram jogar a carga de chá no mar para dar prejuízo para a Inglaterra. Protestar. E o mais interessante é o seguinte: eles se vestiram de índios. Olha que situação ridícula. Eles se vestiram de índios para jogar o chá no mar. Entraram nos navios ingleses e jogaram a carga de chá no mar. É ridículo porque eles queriam jogar a culpa nos índios para, obviamente, saírem ilesos da situação. Só que a população estava no porto esperando, porque todo mundo já sabia o que ia acontecer, né? Aquele pessoal então foi lá e jogou a carga de chá. Pergunto para vocês: por mais beócio que possa ser, que poderia ser o comandante das forças, das tropas inglesas, o que os índios estariam fazendo
entrando no navio inglês e jogando chá no mar. Para quê? O que eles queriam fazer com isso? Perceberam? Ah, eu sou um índio e eu não gosto do chá. Eu vou jogar o chá no mar. Isso não existe. Né? É uma coisa simplória. Ficou claro que a culpa é tentar jogar a culpa nos índios, mas era uma coisa muito infantil, né? Até parece. Conto da carochinha, quem é que vai acreditar? E nesse momento eles jogaram a carga de chá, prejuízo muito grande. Imagina, os navios vinham do Oriente, né? Os ingleses queriam ter essa exclusividade da venda e ganhar em cima. Ô, professor. Oi, fala, Matheus. Eu não lembro onde eu vi isso, mas eu vi que naquela época os chás eram tipo em blocos. Eu vi como era uma tábua assim com vários blocos, pelo que parece. Eles podiam durar algo assim 10 anos e tal. Algo assim. E eles colocavam em caixas. Eles jogaram tudo no mar. Exatamente, eles jogavam tudo no mar. E era em caixas. Né? Jogaram as caixas todas no mar. Basicamente eles desperdiçaram pelo menos uns. Eles tipo, desperdiçaram uns bons 50 anos, sei lá, de chá. Jogaram toda a carga no mar, prejuízo muito grande para a Inglaterra, né? O prejuízo é grande. A preocupação é aquela coisa que eu falei para vocês, né? Vocês podem perceber. A questão vai sempre no financeiro. Eles começaram a cobrar impostos, vai ter a revolta pela independência dos Estados Unidos. Mesma coisa da Revolução Francesa, vocês lembram? Qual foi o motivo da Revolução Francesa? Impostos. Baseados nos ideais iluministas. A luta de independência americana é nos ideais iluministas também, mas tudo gira em volta dos impostos. Quando se fala em conjuração mineira, por exemplo, a gente vai falar também sobre impostos, sobre a extração de ouro, né? O chamado 1/5, né? Que era o 20%, é 1/5 dos infernos que eles diziam, né? Que hoje virou um palavrão, né? Chamar um cara, mandar um cara para 1/5 dos infernos, o cara fica ofendido. Mas na verdade é 1/5, é 20% que eles tinham que pagar, por isso que eles diziam, era 1/5 dos infernos. A própria ideia iluminista também chegou na Inconfidência Mineira, mas na verdade o motivo foi os impostos. Então tudo gira em cima dos impostos e gira em cima do lucro. A Inglaterra queria lucrar. E agora teve um prejuízo gigante. E olha o seguinte, o que vai acontecer então? Reação dos ingleses. A reação deles vai ser da seguinte forma. A Inglaterra vai criar as chamadas leis intoleráveis. As leis intoleráveis era o primeiro objetivo. Conter os colonos revoltosos, né? E determinava, primeiro, o fechamento do porto de Boston. Acabou o porto, fechou. Olha só. Segundo, julgar e punir severamente os envolvidos no ataque aos navios ingleses. O que é severamente? Prisão, julgamento, prisão, pena de morte. Era para servir de exemplo. A ideia era o exemplo. Só que, como diz o ditado, né, o tiro saiu pela culatra, né? O tiro saiu em direção ao atirador. O que vai acontecer? Olha só. Os colonos se reuniram no primeiro congresso da Filadélfia, na Pensilvânia. Eles se reuniram e mandaram uma carta ao governo inglês protestando contra as leis intoleráveis. Protesto contra as leis intoleráveis. Já era a ideia, já tinha aí uma ideia de independência, já era algo inevitável, a situação estava fora do controle já. O povo já não estava aguentando mais. Imagina você fechar o porto de Boston, o prejuízo que não era para todo mundo, né? Aonde chegam os produtos. Era o principal porto, né? Um dos principais, né? Para não dizer o principal. E olha só, o que acontece? O ideal iluminista já fazia parte do contexto. Todos estavam, na verdade, se preparando. Né? A liberdade de pensamento e opinião. Eles queriam ter o direito de legislar. Eles eram contrários ao absolutismo. Todas aquelas histórias da Revolução Francesa que eu falei para vocês. Primeiro Congresso da Filadélfia, 1774, mandaram uma carta pedindo, na verdade, para acabar com as chamadas leis intoleráveis. Resposta dos ingleses. Nenhuma. Passou um ano. Nem aí.
Nem responderam. Não se deram o trabalho nem de responder. Veio o segundo Congresso da Filadélfia. Isso eu passo na próxima aula para vocês, tá? 1775. Para que serviu esse segundo Congresso da Filadélfia, lá na Pensilvânia? Escolher, olha só, hein, a coisa já estava definida. Escolher o comandante do exército colonial que iria lutar contra os ingleses. Então já estava definido, a partir desse momento era um conflito armado. Era uma guerra. Foi escolhido George Washington, que vai ser, na verdade, o presidente dos Estados Unidos, né? Ele era da colônia da Virgínia e ele comandou esse exército, ele chamou de Exército Nacional, que era um exército criado contra os ingleses, né? Era um exército revolucionário. Exército continental. Então aí que ele chama de Exército Continental. 1776. A Declaração de Independência dos Estados Unidos, 4 de julho de 1776. A guerra estava só começando. Ela vai até 1781. Então nós temos aí 6 anos de conflito. Declaração de Independência dos Estados Unidos, 4 de julho de 1776. Vocês sabem que é uma data muito importante nos Estados Unidos, né? É feriado nacional. Eles comemoram, né? Os chamados pais fundadores nos Estados Unidos, né? A declaração diz o seguinte, só a frase, obviamente eu não vou ler toda a declaração, mas as 13 colônias se declaram estados livres e independentes e toda ligação com a Grã-Bretanha está totalmente dissolvida. É a guerra pela independência. Então vai começar o conflito pela independência dos Estados Unidos. Eu só queria perguntar para vocês, vocês já ouviram falar no Minuteman? Já ouviram falar? Minuteman? Não? Era o seguinte, quando eles começam a luta pela independência, o trabalho do George Washington é enorme, né? Eles não tinham um exército organizado. Como organizar? Aliás, só para não esquecer que teriam o apoio dos franceses. Os franceses vão apoiar os colonos. Lembra a história da Guerra de 7 Anos lá? É a volta. Então, olha só. Formar um exército. E como eles tinham dificuldades, né, porque eles não tinham um exército formado, todos aqueles colonos vão participar, os homens, né, vão participar do conflito. As mulheres podem até ajudar os feridos, esse tipo de coisa, né, mas os homens é que vão participar do conflito. E todos terão sempre ao seu lado uma arma. A sua arma. Todos andavam armados, né? Então vai ter sua arma, vai ter sua munição, sua pólvora. A hora que recebesse um sinal, tudo isso aí já pré-combinado, né? Eles deveriam se reunir rapidamente. Então, por exemplo, lá numa área agrícola lá, toca um sino, o cara tá lá, ele tá arando a terra. Tocou o sino, a arma está do lado dele. 1 minuto para se organizar. Por isso que chamava de Minuteman. 1 minuto. Pega a arma e sai. Eles já estavam fazendo as suas coisas do dia a dia, preparados para isso. O cara está lá na barbearia. Tocou o sinal para se reunir. O barbeiro sai. E o cara sai com a metade da barba feita, mas vai junto. Já está com a arma dele também. E eles vão lutar, então, contra os ingleses. Né? Se vocês, ou as pessoas dizem assim, mas o povo americano, né, todo mundo tem uma arma, né? Todo mundo tem arma. É muito fácil você tirar uma arma lá. Cursos de tiro para tudo quanto é lado, né? É muito comum o cara ter metralhadora, né? Arma pesada também. Por quê? Porque na Constituição Americana, a segunda emenda diz o seguinte, todo cidadão tem direito a uma arma. De quando que é essa Constituição? 1787. É a única Constituição. Todo cidadão tem direito a uma arma. E também tem aquela lei de que se alguém invade tua casa, tu tem direito só pra disparar. Direito à propriedade. O que vai acontecer? Todo cidadão tem direito a uma arma e todos têm arma. E o pessoal diz assim, mas
teria que limitar, não pode deixar ter arma. Mas isso você pensa que é desde o século XIX, perdão, século XVIII, século XIX, século XIX, século XX e início do XXI. Como é que você vai tirar essa tradição? É cultural, exatamente. É cultural. Eu estava vendo uma filmagem do menino de 10 anos, ele está atrás, eu acho possivelmente que é um lugar para tiro, deve ser um lugar assim, ele com 2 pistolas na mão, atirando, mas precisa ver a velocidade e a precisão. Tem 10 anos. Parecia assim que ele estava brincando, era um brinquedinho dele. Uma menina, porque tem cidades, inclusive, que você pode andar com a arma no seu próprio corpo, você pode usar a arma. No Alasca, eu estava vendo também, a menina fez 15 anos, o pai dela foi dar um presente para ela. E aí chegou o presente, tá todo mundo, festa aniversário, 15 anos, parabéns, aquela coisa toda. Aí ela vai abrir o pacote do presente. Era uma arma, era uma metralhadora camuflada, rosa e branco. Uma metralhadora, carregador, tudo camuflado, rosa e branco. Ela achou o máximo aquilo. Aí mostrava a arma e tal, depois aparece ela treinando. Quer dizer, aquela velha história, cultural, né? Como já foi dito, todo cidadão tem direito a uma arma. E exatamente essa situação do Minutemen, né? Essa coisa da luta pela independência. Quando precisou, eles tinham uma arma. E a arma para eles simboliza a liberdade. Você não vai ser submetido. Você tem a liberdade. Você tem como se defender. Esse é o grande sentido dessa questão armamentista nos Estados Unidos da América. E uma coisa eu digo para vocês assim, é relativo, obviamente, né? Mas isso aí, de certa forma, cria um receio, né? Eu estava vendo um programa de TV que os caras estavam vendo os carros antigos para restaurar, e o cara disse assim, olha, tem um carro aqui e tal, e vamos lá ver. O carro estava na garagem, mas o dono não estava na frente. Era um carro antigo, né, para restaurar e tal. Aí o cara abriu o portão e entrou. Aí o outro disse assim, tu não vais te anunciar? Por quê? E se tu levas um tiro? Isso era uma casa de subúrbio, uma casa normal nos Estados Unidos. Tá lá a casa, não tem nem muro. O cara abriu ali, tinha lá uma cerquinha, o cara abriu a portinha, entrou, aí ele foi lá bater na porta. Não, os caras podiam estar com uma arma na mão. O que está fazendo na minha propriedade? É essa questão. Quando teve aquele movimento lá dos antifas, aquele movimento de protestos nos Estados Unidos, né, que começaram a quebradeira geral, passaram na frente de uma casa, ficou uma cena bem marcante. Exatamente. Uma cena marcante, o casal, veio o grupo todo, né, aquele bateção querendo tocar, estava tocando fogo nas casas, né? Aí o casal na frente, o cara com uma metralhadora e ela com uma pistola, na frente da casa. Aí o cara, eles quiseram entrar, ele fez assim e apontou a metralhadora. Os caras foram embora. Porque se entrasse, eles sabiam o que ia acontecer. Então é assim, é tradição deles. Faz parte, é cultural. E qual é a chance de tirar isso deles? Nenhuma. Não vai tirar. É a mesma coisa que você disser assim, olha, daqui para frente no Brasil, ninguém mais pode pular o carnaval. Carnaval não pode mais. Acabou o carnaval. E acabou o futebol. É mais ou menos, né? Você tem uma noção. Como é que vai fazer? É cultural. Vai tirar como? Não é verdade? Pessoal, beijão para todo mundo. Próxima aula, a gente continua essa saga aí da independência dos Estados Unidos. Tá legal, pessoal? Abração do Marcão. Tchau, até a próxima aula. Beijão para todo mundo. Tchau, turma.
Essa foi uma aula sobre a independência dos Estados Unidos da América para os meus alunos, né? Aula home office, porque estamos, na verdade, vivendo essa questão ainda do coronavírus, né? Hoje, dia 20 de outubro de 2020. Só para deixar registrado, caso no futuro alguém queira saber o que aconteceu nesse planeta, né? Aula home office. Abração para todo mundo. Fui.